Olá, povo de Deus. Vamos colocar de pé, dar aquela limitação do próprio Deus. Quem pode estar com Jesus, amém? Ele é muito difícil de dar uma glória para ele. Foi mais uma vez reunidos aqui diretamente na Igreja da Graça da Beira dos Remédios, aqui nos Remédios 1326. Em nome do Senhor Jesus, hoje é dia de comunhão dos filhos na casa do Pai. Que grande oportunidade que Deus tem nos dado de nos reunir na presença dele. Estamos no propósito aqui da primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, o versículo também o 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Porque são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Nós temos aprendido esse mistério da fé. Que Deus ele é tão autossuficiente que Ele criou a si mesmo em três pessoas distintas: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. Os três são um, e um são os três. Então não existe os três sem Deus sem os três, e não existe os três sem Deus. É uma coisa só. E é nisso que nós temos que aprender. Se você crê em Deus, você crê na palavra, você pratica a palavra que deixou, a palavra que Ele nos deixou, e para praticar essa palavra você precisa do Espírito Santo. Amém? São três que testificam no céu. Então, quando nós pregamos, nada é sobre essa terra, tudo é sobre o céu. Porque o céu sobre a terra, na hora que você se une em oração, o Senhor Jesus ele nos garante: onde houver dois ou três reunidos no teu santo nome, estarei no meio. O que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no céu. O que for ligado no céu será ligado em qualquer lugar da terra. Amém, irmãos? Muito importante, porque o céu se une na terra na hora que você está orando em espírito e em verdade. E aqui na terra não é diferente. O versículo 8: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Há uma concordância no céu. E quando nós andamos em concordância com o céu, como que a gente anda em concordância com a palavra? Andando na palavra, buscando o Espírito Santo, crendo mesmo em tudo que Deus nos deixou, há uma concordância, e aquilo que nós pedimos, nós não vamos pedir fora da palavra, nós receberemos. Amém? Então os três testificam o céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a palavra. Aqui na terra são os mesmos três representados: o Espírito pelo água, e o Senhor Jesus que veio por água e por sangue. Em nome do Senhor Jesus nós estamos nesse propósito. No domingo as pessoas trazem o nome dos seus queridos familiares, que eles pretendem verem salvos lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Coloque esse nome pela fé ou manda para nós pelas redes sociais, e nós depositamos ali nesse pote vermelho, da tampa vermelha no meio, que é do domingo, para ser lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que se arrepender e perdoar será lavado no sangue do Cordeiro e será perdoado. Amém? Às quartas-feiras o propósito é levar o Espírito Santo para casa. Aí eu óleo, é o óleo da alegria, é o óleo da unção. A gente mergulha o nome das pessoas pela fé, o nome daquele óleo da unção, para a pessoa levar o Espírito Santo para casa, para nossas casas ser um ambiente igual ao céu. E na sexta-feira, cura divina e libertação, nós colocamos na água, é o pote da tampa branca, para a pessoa ser lavada mesmo naquela água da purificação de toda enfermidade, de tudo que não presta, e pela fé até desse coronavírus, até de qualquer outra doença que seja até pior do que o próprio coronavírus. Amém? Esses são os propósitos, nós vamos fazer para a comunhão dos filhos na casa de Deus. Hoje tem Santa Ceia também, daqui a pouco você que está nos acompanhando pela rede social. Algumas pessoas passaram pela igreja buscando aqui o suco da uva e o pãozinho, levaram para sua casa e falaram que iam acompanhar essa live aqui. Pode preparar, se você não pôde passar por aqui, prepara aí. Prepare o seu pão, o seu suco da uva. Pastor, eu não tenho nem pão e nem suco de uva. Se não tiver mesmo, pega um biscoito salgado, preferência, não tiver para ser doce. Não tem suco de uva? Pega um pouquinho de átomos. Quando nós consagrarmos os elementos, eles vão estar representando. O pão representa o corpo de Cristo,
e o suco da uva, o sangue do Senhor, irmãos. Mas se for um outro elemento, sem problema. É tudo atitude de fé. O Senhor Jesus ele nos diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 53, que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele. Então nós temos que comer do pão e beber do cálice. Mas, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não servindo o corpo do Senhor. Quer dizer, nós não podemos deixar de participar e não podemos participar indignamente, independente de onde quer que você esteja. Amém? Vamos começar os cultos, vamos orar a Deus, onde quer que você esteja. Coloque-se de pé, feche os seus olhos, abra o seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, pedindo envolvimento na tua palavra, pedimos para sermos completamente envolvidos diante de ti. Nós precisamos desse envolvimento contigo, Senhor. Sem ti, nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais que vencedores. São três que deixam para você, Pai, a palavra e o Espírito Santo. Eu tenho uma autossuficiência que se criou assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três, os três, em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, nós dependemos da tua palavra. O Senhor pode ter estudo. O Senhor tem a sua palavra para fazer. Como nós, pecadores, limitados, livres, podemos deixar de buscar a direção da tua palavra para fazer qualquer coisa. Não vai dar certo, não vai. Sem Jesus, nada podemos fazer. Não entenda, meu irmão. Entenda, meu irmão. Não entenda, não. Não entenda, não vai dar certo. Busque no Senhor a saída para você realizar, para você levar a bênção para a tua casa, para a tua família. Nós estamos cercados pelos inimigos por todos os lados. Ele quer atacar suas finanças, quer atacar sua família, quer atacar sua vida sentimental, quer atacar o matrimônio, ele quer atacar a sua vida espiritual, ele quer atacar discutir constantes. Mas o nosso Deus, ele não dorme, ele é espírito, e sua ação é pecadora, ele é espírito verdade. Na hora que nós estamos louvando o silêncio divino, ele está nos ensinando que talvez nós não estamos tão próximos dele como nós imaginávamos, que nós temos que buscar mais a ele. Busque, o céu está disponível, a bênção está disponível. Ó Senhor Jesus, tudo que só fez por nós naquela cruz. Ah, Senhor Jesus, nós acreditamos muito bom ao Calvário, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos buscando a comunhão dos filhos. Celebrando o maior dia da igreja. Venha, amado nosso, venha envolver cada irmão, cada irmã na tua presença. Na tua presença. Cada um está representando uma multidão. Quando nós nos reunimos no teu nome, Pai, nós gritamos a distância. Onde quer que haja alguém, alguém da fé, representando um querido familiar, Pai, essa pessoa será alcançada e visitada e não perderá o tempo da visitação. Oh, Pai amado, assim nós cremos, Pai. Assim nós cremos, Pai. Assim nós cremos, Pai. Oh, Balabaxerica. Ah, Todo-Poderoso. 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 É Ele sim. E não veio cobrir, Ele não pode pegar de ninguém. Ele sabe o que você tem, mas Ele quer tirar o teu pecado. Fica imaginando o dia em que meu nome irá chamar.
propósito, além de mergulhar os nomes dos queridos que nós queremos ver lá no céu, o sangue do Cordeiro, também tem as bênçãos do Salmo 91. Quem está começando a nos acompanhar agora, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Mas lá no Facebook você pode nos acompanhar e pode ver que, voltando cada semana, você vai ver todos os versículos do Salmo número 91. Salmo é fácil, o Salmo fica lá no meio da Bíblia, quer que só tenha no meio. Amém? Aí lá no Salmo 91, nós já estamos lá no versículo de número 10. Vai diretamente lá para o versículo 10, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor Jesus, uma linda salva. Amém? Nem mal, nem desgraça, nenhum acidente vai acontecer com você, e nem praga nenhuma na sua casa, na tua família. É isso que acontece quando a pessoa é um habitante do esconderijo do Altíssimo. Todas as promessas que contam lá no Senhor, ele tem o sim e por ele o amém. É como se o Senhor estivesse dando um joinha para nós: ó, está tudo certo, não é promessa, eu te prometendo. Se ele prometer, ele tem para cumprir. O problema é que tem pessoas que sentem no coração, nunca buscaram Deus, não conhecem, aprenderam as coisas de Deus tudo todo, tudo desvaiado, e aí depois não tem resposta de Deus, propõe no coração que Deus não existe, que Deus é mau. Não, Deus é bom. Tudo que Deus criou é bom. Ele falou assim: é muito bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se algo não é bom, não é perfeito e agradável, não vem de Deus. Mas Deus não tem o controle de tudo? Sim. Mas tem a vontade dele que está na palavra. Que você conhecer a Deus, o Criador, o verdadeiro Deus, o único soberano Deus, o Elohim, o Elohim, Miavé, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Rapá, o Jeová Shammah, todos esses nomes redentor do nosso Senhor, que é o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, esse, o Filho e o Espírito Santo, não é outra coisa. Se não está na Bíblia, talvez estão te enganando, você está se auto-enganando. Não é como uma tradição que tem milhares de anos, quer dizer que ela é de Deus, às vezes não é. Às vezes o seu familiar foi enganado, você tem sido enganado. Busca tudo na palavra. Tem pessoas que têm aprendido completamente errado e depois fica tão triste com Deus, sendo que tudo que ele tem é bom, perfeito e agradável. Às vezes a pessoa enriquece e não acrescentam dois. Se tem que enriquecendo, ou está empobrecendo, está enriquecendo e acrescentando dois, ou está empobrecendo, não vem de Deus. Não vem. E a pessoa: não, Deus é mau, ele não olha para mim. Mas às vezes você que está olhando para ele. Você que está acompanhando o que Deus está falando. Todas as vezes estão remetidas à palavra dele. O Senhor revela sobre a palavra dele para cumprir. Ele não tem compromisso com o nosso choro, com o desespero, com a dor. Tem gente que acha que sim, hoje eu estou sentindo dor, hoje eu vou clamar a Deus, hoje eu vou para a igreja e Deus vai me responder. Glória a Deus, pela fé. Mas tem gente que barganha mais um pouco. Mas se ele não responder, eu não volto nunca mais. Se não for do meu jeito, eu não volto mais. Que é isso? Quem é Deus? E quem que é o servo? Tem gente tentando fazer Deus de servo. E Deus é Deus. É na promessa dele que tem garantia mesmo de vitória. É a volta da vitória. É a volta da vitória na promessa. Porque se não tem promessa, irmão, joga de lado que pode ser laço. Se tem promessa, não precisa ficar repetindo. Às vezes o inimigo quer roubar a promessa. Na hora que todo valor eu tenho essa promessa de Deus, por que ela não se cumpre na minha vida? Deus ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora perfeita para te abençoar. Amém? Amém? Porque se ele chegar adiantado, né? Você vai comer cru e quente. Pode te dar uma dor de barriga, não é verdade? Se for um alimento, não? Você está fazendo aquele frango assado, né? Aquele peru assado. Você coloca lá o menor forno do mundo, mas você coloca só 2 minutos. 2 minutos que está assando. Nem começa. Ele vai estar quente já. Não vai estar, não vai. 200, 300 de carne vai estar quente, mas vai estar cru. Você vai comer aquilo? Você
vai assistir tudo isso. E Deus é dessa maneira. Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Talvez algo não está acontecendo em nossas vidas porque nós não estamos preparados. Talvez nós somos uns visitantes no esconderijo dele. Na hora que o problema chega, aí a gente vai buscar a Deus. E a gente busca a Deus só por necessidade. Mas ministério, o que é ministério? Ministério não é ser convertido. A fé, ela é seguida do fruto e das obras. Você tem o fruto do Espírito e tem a obra. Então, a fé é uma comunhão ministério que você cumprir. Da mesma maneira que um casamento. Um casal casado, perante a Deus, perante a sociedade, perante as autoridades, não pode só se procurar com necessidade. Um está com necessidade, vai lá. Não, tem que se procurar por amor também, amém? E mesma coisa você com Deus. Não procura Deus só na hora que você está precisando. A humanidade está acostumada a isso. Quando está tudo bem, está lá, minha mística é dele, e vai lá gastando. Que nem o missionário fala, né? Tem que ficar com a pau, falar, tô com o diabo, hoje na minha casa, a pessoa vai se acabando mesmo. Mas na hora que chega o mal, chega o diagnóstico, chega a doença, seja o problema da vida, você correndo, volta para a casa, tenta voltar para a casa de Deus, e pensando que é assim. Não é na casa de Deus que você está aprendendo. Repetindo o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você tem que habitar onde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor Onipotente você vai descansar, né? Aí vai no descanso. Aí sim virá o descanso. Uma pessoa quer para ganhar com Deus, sem conhecer a palavra, sem buscar a palavra, sem compromisso. Sem compromisso você não vai se aproximar de Deus, tem que ter compromisso, tem que ter renúncia. O que você tem renunciado por amor de Deus? Presta muita atenção. Às vezes está fazendo uma luta tão grande e talvez está provando até um silêncio divino, mas o que você tem renunciado por amor de Deus? O quê? E às vezes a pessoa não quer funcionar e quer declarar o Salmo 91, quer deixar o Salmo da promessa lá aberto e falar, não, você sabe que eu me protegi, mas a pessoa não é um habitante do esconderijo, é só um visitante. E aí quer citar esse versículo 10, né? Que mal nenhum me sucederá. E está um monte de mal acontecendo. Praga nenhuma na minha tenda, na minha casa, cheio de mal chegando lá. Claro que nós deixamos muito claro. Jesus Cristo, ele não enganou ninguém. As pessoas vão até ele, né? E ele deixa bem claro que muitas serão as aflições do justo. Mas tenha muito bom olho. Ele venceu o mundo, amém? Amém? E nós, se tivermos, eles vão vencer com ele até o fim para receber a coroa da vida. Ele não falou que pode vir que você vai ficar descansando, não vai precisar fazer nada, não. Porque muitas são as aflições do justo. Vamos passar por luta. É no meio das lutas que Deus vai mudar a vitória. O inimigo nos segue em todas as áreas da nossa vida. Ele ataca a sua finança, ele ataca a sua vida sentimental. Ele ataca quem é casado na vida matrimonial, ele ataca a sua família, ele ataca a educação dos seus filhos, ele ataca a sua vida espiritual, ele ataca a sua saúde. Mas é da mesma maneira que nós, lá no passado, talvez como eu, bebia, usava drogas, fumava, fazia tudo quanto é coisa errada, hoje eu queria me oferecer um copo de bebida, mas queria bebida não, viu, irmão? É água. É água. Alguém quer beber? Ô, meu amigo, vai um uísque aí, uma vodka? Muito obrigado. Eu já matando outro. Hoje a minha alegria é o Senhor Jesus, amém? Mas a palavra dele fala que a bebida ela é escarnecedora e alvoroçadora. Todo aquele que beber jamais será sábio. Talvez alguém de fora tenha uma sabedoria humana, mas não vai ter como alcançar a sabedoria de Deus, de aprender a obedecer a palavra de Deus, se continuar bebendo, fumando, usando droga. Então, não porque a gente vai parou de beber porque a gente não quer. É porque a gente não precisa, irmão, não precisa mais. O Senhor tira, Ele nos transforma, tira até a vontade. É assim que Ele faz. Se você ainda tem vontade, talvez Deus tenha que moldar um pouco na sua vida ainda. Essa é a hora, irmão. Não fique com essas coisas que destroem o corpo, não. Como que algo que cria dependência
violência e que destrói várias partes do corpo, a saúde completa da pessoa, como álcool, droga, tabaco, pode ser coisa de Deus. Essa alegria momentânea que vem seguida de uma dor de cabeça, que pode ser um acidente, um incidente, a pessoa pode querer atravessar a rua lá tudo bem, lá ser atropelado, pode pegar uma direção para atropelar uma família. Como que isso pode ser coisa de Deus? Como? Você que se diz de Deus, se você já perdeu um querido familiar em decorrência mesmo de álcool, de droga, de tabaco, de prostituição, como que você ainda pode permitir que esse veneno entre na sua casa? Eu tenho orado a Deus. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, as autoridades fizeram de tudo, menos o que hoje tem proliferado ainda o coronavírus. Sabe o que é? Bebida. Ué, pastor, o coronavírus está sendo levado pela bebida? Não. Os bares estão até fechados, alguns, tem alguns que estão abertos pela periferia. Mas a pessoa vai lá, entra no supermercado, pega um monte de bebida, leva para casa, daqui a pouco os vizinhos aparecem, os amigos aparecem, está cheio de festinha, de balada clandestina por aí. Tinha que proibir a fabricação e a distribuição, a venda de bebida alcoólica e nunca mais voltar. Isso é uma desgraça. Ah, mas gera muito imposto. Olha lá, o lucro que deu o carnaval. Olha lá o lucro do carnaval. O lucro do Brasil inteiro do carnaval foram 10 milhões, alguém calculou. O lucro em impostos que as empresas ganharam, parece que é muito. Mas o coronavírus já está custando trilhões. Só para o Brasil. Imagina no mundo afora. Talvez, se tivesse mesmo parado o carnaval, esses 10 milhões não iam entrar, né? Mas o custo talvez seja menor. Ah, a bebida dá lucro, mas tudo vai ter a sequela. Quantas pessoas talvez tenham que receber algum tipo de indenização porque estava bem, atropelado e o governo tem que pagar a indenização? E o seguro de debate. E também depois pode ter que pegar para fazer um seguro, a pessoa não vai produzir mais nada e vai receber uma aposentadoria. Mesma coisa no acidente, no incidente. Você que é de Deus, tira essa praga da sua casa. Não aceita isso aí não. Você ama o seu familiar e está dando veneno para ele. Vou fazer uma festinha em casa e vai lá e compra lá uma bebida para você. Você vai dar veneno para a sua família? Não é só o coronavírus que você pode levar, não. É veneno. Você tem que levar bênção para sua casa. Olha aqui, no citejo, eu vou falar agora. Pega a sua Bíblia, vai lá no Provérbios capítulo 20, é o vizinho da direita aí. Você está em Salmo, o vizinho da direita são os Provérbios. Amém? Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor. O que é uma coisa escarnecida? Zomba. Tira você do sério. Te deixa na carne, escarnece. O Senhor, nós temos aprendido na quarta-feira, o Gálatas capítulo 5, que diz que nós devemos viver em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Quando a pessoa bebe a primeira gota de bebida alcoólica, aqui o vinho representa todas as bebidas fermentadas. Tanto que tem tradução que fala que é cerveja. Não sei se você sabia disso. Tem tradução que fala cerveja. A cerveja é escarnecedora. Tem tradução que fala isso. Tem uma bebida fermentada, uma bebida que parece que é mais fraca, mas uma gota dessa bebida te deixa na carne, e a carne é tendenciosa ao inferno. Você quer saber o gosto do inferno? Você bebe. Você quer ir para o inferno? Você bebe. É esclarecedor. Só vai para o céu quem tiver espírito de verdade e permanecer até o fim para receber a coroa da vida. Isso aqui não é coisa de crente, não. São os crentes que vão para o céu. Não, é a palavra de Deus que eu estou falando. É esclarecedor. Você tem que beber espírito. Como você vai
querendo colocar tempero na comida de ninguém. Eu estou falando da Bíblia. Quem sabe que Deus esclareça também. Aqui nós não temos esse hábito, esse costume. Não temos. Então, se a pessoa, ela pega, ela pode até ser membro da igreja, pode até estar acompanhando nossas lives, mas na hora que nós oramos, na hora que o missionário ora, na hora que o pastor Jaime ora, na hora que qualquer pastor da igreja da graça ora, qualquer pastor do mundo ora, as orações estão impedidas naquela vida. Por quê? Porque a pessoa bebe. A oração está impedida, não está no mesmo o amor, no mesmo espírito, na mesma palavra. Não está! Como que pode? Não vai, não tem como. É a mesma coisa que eu pegar o óleo e colocar aqui dentro dessa água, não vai misturar. Não vai. Infelizmente, pode orar forte, mas a oração não vai poder alcançar aquela pessoa. Isso, um pouquinho só aí de bebida, já te escarnece, e se você permanecer naquilo, você vai para o inferno. Mas bem pior, olha aí. E a bebida forte, alvoroçadora. O que é isso? Confusão. Vai em festa que tem bebida, a maioria acaba em confusão. Se não tem confusão durante a festa, tem antes da festa, tem depois da festa, tem gente que se perde, tem pessoa que acha que não tem dom, pessoa perde mesmo o raciocínio, perde a noção. Existem violências sexuais, né? Que a pessoa bebeu demais. Aí a pessoa bebe demais também, o causador, tanto o causador como a vítima, às vezes os dois estão embriagados. E perde esse critério, irmão. É o que estamos aprendendo na semana. A pessoa perde esse critério. Um vai entender ou não, eu não quero. Um vai entender. Uma pessoa vai se oferecer, a pessoa, eu sou casado. Mas tem gente que não tem juízo, irmão, o inimigo usa. Vai lá e acontece o pior, porque a pessoa se colocou naquela situação. Anda nos esconderijos do Altíssimo. Não fique em lugar errado, na hora errada, que o pior pode acontecer. Pode acontecer. Quando aconteceu aquela tragédia naquela balada lá no sul, né? Naquela cidade de Santa Maria, se não me engano, quantas pessoas nos perguntaram? Mas tinha tantos jovens lá. Qual foi o problema? Onde estava Deus naquela hora? No mesmo lugar de sempre. No céu e em todos os lugares. Mas tem um lugar que Ele mesmo não pode agir porque Ele não deixou a palavra. Ele só age na palavra. Ele não age fora da palavra. Ele estava lá, estava. Porque Deus é em todo lugar. Ele é onipresente. Pode ser que alguns que estavam lá souberam que estavam no lugar errado, na hora errada, viram que iam pegar para acabar, já tinham sido alertados por um querido, por um familiar, alguém os evangelizou, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. A vida mesmo, eles clamavam o Senhor, foram salvos. Não iam ser salvos para ser curados. Não ia ser aquela pessoa que escapar de lá para ir para a igreja para ser um adorador. Mas ali naquele lugar errado de salvos, ainda deu tempo para ele clamar a misericórdia de Deus e ser salvo, amém? Todo aquele que beber jamais será salvo. Está aqui, ó. Todo aquele que beber jamais será salvo. Não vai. A sabedoria de Deus não vai te alcançar. E você tem que levar essa bênção para a sua casa, para a sua família. Você precisa. Você precisa fazer essa diferença. Deus, o que Ele tem preparado, é melhor. Quando você aprende do Senhor, até aquele que tem algo contra você será abençoado pela sua oração. E aquela pessoa que te faz mal, quando ela se converter, ela não vai fazer nem mais mal para você e nem para ninguém. Amém, irmãos? Não vai. Vai ser aquela bênção em nome do Senhor Jesus. Olha aqui do lado, o provérbio de número 14. É uma bênção para casa, irmão. Versículo 22, Provérbio 14, 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
habita no esconderijo do Altíssimo. Som. Exatamente. Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita, é o que habita. O que pratica o mal está errando, está pecando. A palavra errar, o alvo é pecar, irmãos. O alvo é o céu. O caminho é Jesus para o céu. E é o Espírito Santo que nos conduz. E quando nós descobrimos isso, nós vivemos aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Mal nenhum te sucederá e praga nenhuma na sua casa. Pula o versículo de número 26. No temor do Senhor, há firme confiança. O que é temor? É ter medo de Deus? Não, você não precisa ter medo. Você não precisa crer em Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Temer é respeitar. Fala para o irmão, temer é respeitar. Fala para o irmão do lado. Temer é respeitar a palavra. Você tem respeito pela palavra. Ali é uma firme, você confia. Você recebeu a palavra, você vai ter a firme confiança. Você vai ter uma certeza da coisa que você espera. Aquilo que você ainda não está vendo, você sabe que já está chegando na sua vida, amém? E você sabe esperar, você não fica desesperado. Não fica, você fica tranquilo. Fica tranquilo, que a bênção de Deus, ela enriquece, a bênção de Deus, ela não chega nem adiantada e nem atrasada. Continua. E Ele será um refúgio para os teus filhos. Esse respeito que você tem pela palavra de Deus vai fazer com que você tenha ensinado isso para os seus filhos, tanto os naturais como os espirituais, e isso vai ser um refúgio para eles. Eles também vão ser moradores, habitantes da onde? Do esconderijo do Altíssimo. E ali vai ser de geração em geração. Mal nenhum vai te suceder. Mal nenhum vai te suceder com seu filho, com seu neto, seu bisneto, é que as gerações vão acontecer. E praga nenhuma na nossa casa, nem na casa deles, e assim por diante. Olha que bênção, vale a pena servir a Deus. Não coloque a sua família em risco. Tira tudo que não presta. Talvez não é fácil. Talvez é um hábito que já está na sua vida, já virou até uma dependência. Se é uma dependência, virou até uma doença. Mas sobre Jesus Cristo, sobre Jesus foram depositadas todas as nossas dores e enfermidades. Isso é uma doença. Isso já virou um quadro patológico, essa dependência química, essa dependência alcoólica, essa dependência de tabagista. Põe sobre o Senhor, confia nele. Ele vai te dar saúde. Pode ter certeza, talvez até hoje, esse vício está sendo um pouquinho mais forte que você, mas não é. Mas por mais que ele venha sendo mais forte que você, ele não é mais forte que o nosso Deus. Não é. Jesus sofreu 40 chicotadas menos uma vezes 25 tiras. São 975 chicotadas com ponta de ferro, um pedaço de osso, de madeira na ponta. E cada uma daquelas chicotadas, cada uma era assim, cortava as peles do Senhor Jesus. E cada ferida, cada chaga, cada pisadura daquela ali, estavam sendo depositadas essas enfermidades que já existiam, que viriam a existir. A todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Para a pessoa entender que da mesma maneira que o inimigo, ele tenta uma pessoa, meu amigo, vamos tomar uma aqui? Não preciso mais não. Estou no outro agora, eu estou em Cristo. A minha alegria é o Senhor. Amém? Se fosse você fazer a mesma coisa. Que essa alegria aqui amanhã pode ser uma tristeza amanhã. Não é verdade? Temos que passar por isso. Mas quem o inimigo não tem conseguido mais derrubar por conta de álcool, droga, tabaco, de pecado, a pessoa não cai na tentação de viver na prática pecaminosa, ter um amante, sabe? Falar muita coisa besteira, essas coisas. Aí a pessoa se converteu. Santidade não traz imunidade. Então o que o inimigo faz? Como que ele pode tentar uma pessoa? Usando alguém para perturbar a vida daquela pessoa, porque ele também sabe que é perdoando que você é perdoado. E às vezes alguém pode fazer algo que você acha, não, isso aqui não vai dar para perdoar. Deus entende que eu não posso, não, perdoando você perdoa, não importa o mal que você fizer. Você abre seu coração para perdoar, para você ser perdoado. Uma outra maneira, irmãos, que o inimigo,
diabo, ele encontra para agir na vida da pessoa, ele oferece a bebida, mas ele oferece o sintoma da doença. Não só o sintoma da doença, mas o diagnóstico. A pessoa está sentindo. A pessoa já sente, e aí já começa a buscar a Deus. Não é errado você buscar a medicina. Aí a pessoa vai lá no hospital e faz o diagnóstico. E o diagnóstico é todo mesmo aquilo que você mesmo gostaria que fosse. É o Covid, você que está sintomático de Covid, já foi até diagnosticado com Covid, mas tem doença pior que o Covid. Tem câncer, tem doença cardíaca, doença coronária, tem diversos tipos mesmo de doenças hepáticas, renais, infecções, inflamações, que os sintomas, eles são terríveis, e os tratamentos são piores do que o próprio sintoma. A pessoa sentiu, ela foi diagnosticada, mas quem que na palavra está doente? Está doente? Não. Você só é o que você confessa. E você tem que confessar o que está na palavra. Mas pastor, não está mentindo, não. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas pastor, eu entrei naquela máquina, eu entrei na ressonância, e fizeram lá um ultrassom, fizeram um monte de exame, e tiraram o meu sangue, e fizeram isso, e fizeram aquilo, irmão. Irmão, Deus vai voltar atrás do sábio. Amém, por Deus? Da mesma maneira que o inimigo te oferece um copo de bebida, você já diz não. Te oferece um cigarro, você diz não. Te oferece uma maconha, você diz não. Você vai dizer não no sintoma da sua enfermidade. Você vai dizer não. Aqui não. Está batendo em porta errada, mano. Eu não sou tempo com pecado, não sou tempo com enfermidade também. Pega tudo que é seu e sai. Não porque é horrível ficar doente, irmão, mas porque o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão lá no Calvário. Pelas feridas dele, nós já fomos, é passado. Então fomos, ó, o verbo está no passado, então já é nosso. Você tem que aprender a tomar conta da bênção quando você não aceita. Por mais que você esteja sentindo, por mais que você esteja vendo aquele papel que o médico tirou lá de dentro daquela máquina do computador lá, você, meu Deus! Não, meu Deus. Pelas feridas de Jesus foi sarado, não aceita. Nem o sintoma, nem o diagnóstico. Quando você crê, sabe o que acontece? Por assim de Jesus você foi sarado. Aquele mal desaparece da sua vida. Amém, irmãos? É assim. Mas se você aceitar, sai espalhando, pega o zap, sai espalhando para a família, eu estou com aquela doença. Não, irmãos. Somos portadores de boas notícias. Creia. Não se desespere. Todo o poder do céu e da terra foi dado a Jesus, e a palavra dele continua sendo a mesma, ontem e hoje será eternamente. Pode passar o céu e da terra, mas a palavra dele não vai passar. Ele está te falando hoje que isso não é nada para ele, nada. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade é nada para ele. Toma posse, cria, abre o seu coração e não aceite. Se você falar e confessar que você tem, você tem. Se você não confessar que você tem, ainda que você esteja sentindo, e ainda que você esteja até diagnosticado, você não tem. E o inimigo daqui a pouco vai ter que pegar a malinha dele e sumir da sua vida para nunca mais voltar. Amém, irmãos? Tanto na sua vida, como na sua casa, como na sua família. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Exatamente. É a fonte da vida. A fonte da vida é você respeitar a palavra de Deus. Você ter coragem de falar para o médico assim, não, eu não creio nisso. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Alguns médicos vão falar, então vai conforme a sua fé. Eu lembro uma senhora que deu testemunho lá na novela da vida real. Ela estava lá com câncer, quando ela foi diagnosticada, já estava bem avançada, já estava desenganada, o médico desenganou ela, e ela teve coragem. Na hora que o médico falou para ela assim, aqui, vai se despedindo da sua família, que o negócio é grave.
E daqui a pouco o seu corpo não vai aguentar nada mais. Mas na hora ela crê e falou assim: não, mas eu não aceito isso não. Eu creio que pelo Senhor Jesus eu fui sarado. Sarado, ela falou. Aí o médico ajudou. Sabe o que o médico falou? Se o seu Deus quiser recriar novas células no seu corpo, aí na hora ela se alegrou, quase pulou lá da cadeira. Como que é? O meu Deus recriar? O meu Deus é o Criador. O que é recriar para quem cria? Do nada. Deus ele não precisou de uma coisa para fazer outra. Entenda isso. O poder de Deus é tão soberano que ele não precisou. Ele não precisou lá, o que hoje tem lá aquela tabela periódica, que nunca entender aquele monte de letra lá, né, coisa de química. Ali o ser humano chamou cada elemento físico, chamou daquele nome lá. Ele não precisou pegar aquilo ali para formar um minério, para formar um diamante, para formar isso, para formar aquilo, não. Ele formou tudo do nada. Sabe o que é isso? Haja cor, a cor surgiu. Haja luz, a luz surgiu, não precisou juntar lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Se o irmão vai fazer uma cerâmica, ele tem que ir lá, tirar o barro. Ele vai lá, pega lá um pouco de água, mistura com o barro. E aí vai lá, coloca numa forma. E aí coloca passar. E vê se está tudo certo. Depois pinta, que isso aqui é um processo monstro. Não, se Deus, ele forma do nada, ele forma a rocha do nada, ele formou a areia do nada, ele formou o ser humano com a própria mão. Ele disse: acha os peitos, eles surgiram do nada. E aí, irmãos, eu pergunto aos irmãos, na criação, nós que somos de Deus, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hein? A galinha, lógico, né? A galinha veio primeiro. Deus não precisava do ovo para fazer a galinha. Agora o ser humano com ovo, se ele estiver lá, né, preparado, eles conseguem fazer novos frangos, galinha. Mas Deus não precisou do ovo. Ele não precisou uma semente para criar a primeira árvore de maçã, de banana. Não, ele criou do nada. Esse é o poder do seu Deus. Na hora que a mulher quase pulou da cadeira e falou: só recriar? Então, estou tranquila. Passou algumas semanas, ela voltou lá e não tinha mais nada. Ela que estava diagnosticada, desenganada. Esse é o poder do seu Deus. Ele te faz, você que respeita a palavra. O temor do Senhor é respeitar a palavra. Você não vai desrespeitar o médico. Você não vai desrespeitar aquele que fez o diagnóstico. Você não vai estar mentindo. Não vai. Você está falando a verdade de acordo com a palavra. O temor do Senhor é uma fonte de vida para te preservar dos laços da morte. Aí sim você vai levar essa bênção para a sua casa. Você vai levar essa bênção para a sua família. Lá no Calvário, não era uma cruz só. Eram 13. Era uma 13. Deus, ele tem os mistérios dele. Alguns como nós, já estamos sim na presença de Deus, ou creio, participar presencialmente da Santa Ceia, ou estão preparando a sua ceia, quero passar aqui na igreja para buscar, levar e acompanhar essa live e tomar da Santa Ceia, né? Outros estão preparando na sua casa, outros ficaram sabendo agora. Se já receberam Jesus como Salvador, pode preparar também algum elemento para você participar da sua ceia. Pense, Deus ele está nos curando para nos salvar, amém, irmãos? E através mesmo do testemunho de tudo que Deus tem feito na nossa vida, nós vamos alcançar outras pessoas. Mas tem alguns que Deus vai salvar para curar. Olha o que aconteceu, pega a sua Bíblia, vai lá em Lucas. O Evangelho segundo Lucas. O capítulo 23. Lucas é fácil, Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. O capítulo 23.
no versículo 39. Amém? Amém? Alguém não encontrou? Os irmãos ajudam aí. Ah, Bíblia nova, irmão? A Bíblia novinha? Ah, acho que está colada a página aí. Dá uma esfregadinha em cima, ó. Em cima, na pontinha. Deu certo? Dá uma esfregadinha na pontinha, irmão. É que as Bíblias, eles passam uma pintura também. Ainda tem uma tinta dourada aqui. Quando ela estava nova, ela era assim, às vezes uma pagininha, ela cola na outra. Aí você pega assim, ó, as páginas coladas, uma esfregadinha e solta. Soltou, irmão? Soltou agora, irmão? Graças a Deus, né? Olha aí o que diz. Versículo 39 do Lucas 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, esse homem ouviu falar, ele estava ali blasfemando, acusando, falando desrespeitosamente, blasfemar e desrespeitar a palavra, falar algo fora da palavra, blasfemar. Estava ali um dos malfeitores. Tem tradução que fala um dos assassinos. Eles eram assassinos. Tem tradução que fala que eles eram assassinos. No grego original da Bíblia, ainda mais aqui no Evangelho de Lucas, que ele era grego mesmo, era um médico grego, falou bem mesmo naquele grego acá, falando assim: um dos assassinos que estavam pendurados no madeiro, blasfemando de Jesus, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele ouvia falar, ouvindo, como muitos têm ouvido. Muitos têm uma Bíblia em casa que fica lá fechada ou aberta, lá no Salmo que nós estamos estudando no 91, mas não é estudada, não é praticada. Ele ouviu falar que ele era o Cristo, mas com zombaria falou: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. Eles estavam ali condenados perante a lei, porque tinham praticado um crime, e segundo mesmo algumas traduções, um crime até de morte. Aquele povo, o povo romano, o Império Romano era terrível, que andava fora da lei. Era só o talião, pelo olho por olho, dente por dente. Você matou, você ia morrer. Mas Jesus fez o quê? Para estar na mesma condenação. Mas ele foi como uma ovelha muda. Às vezes nós somos injustiçados e reclamamos. Não, é ovelha muda. Às vezes achamos que somos muito perseguidos, que é difícil. Tem que ser ovelha muda. Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento, alguns consideram, profeta chamado messiânico, o príncipe dos profetas, foi o profeta que mais recebeu revelação, que se cumpriram plenamente no Cristo, em Jesus, nosso Senhor. Você lê lá, você vai ver muita coisa que se cumpriu plenamente em Jesus. Ele viveu 700 anos antes de Jesus. Mas a tradição diz, sabe como que ele morreu? De ponta cabeça, encerrado inteirinho. Essa é uma pessoa, aqui são as perninhas, ele foi colocar ele na cabeça e cortar ele no meio. Vivo. Misericórdia. Imagina uma dor dessa. E tem gente que acha que sofre pelo amor de Deus. O nosso Senhor morreu na cruz. O Pedro, a tradição diz que ele foi pendurado no madeiro de ponta cabeça. Foi
foi uma cruz invertida. Essa parte aí embaixo. O Paulo, algumas tradições dizem que ele também foi pendurado madeira contra a cabeça, e outras dizem que ele foi decapitado. Não sabe se foi antes do madeiro, depois do madeiro, ou só foi decapitado direto. E o João? João que fizeram um tacho lá cheio de óleo, aqueceram e botaram lá dentro. Vamos do céu. Olha o que Jesus está sofrendo aqui e lá. A cruz é isso. Mas lá no Calvário não tinha uma cruz, só tinha uma cruz. Tudo que pode ser representado na nossa vida para você não se desesperar. Nós conseguimos chegar até aqui apesar de tudo, amém, irmãos? Às vezes está doendo, mas você chegou até aqui. Às vezes você está ferido, mas você chegou até aqui. Às vezes chegou a cicatriz, mas você chegou até aqui. Quantos não chegaram? Quantos não chegaram? E aí agora você leva essa bênção para a tua casa. Mal nenhum te sucederá praga nenhuma na sua tenda. A praga pior é a perdição. Mas você vai viver no Cristo. Você vai viver no Cristo. Que a sua família vai se converter. Alguns, Jesus, ele vai curar para salvar. E depois de curado vai ser o testemunha dele. Amém, irmão? Vamos lá, você tem que ser testemunho de Cristo. O que você recebeu do Senhor não pode ficar sem publicação. A bênção que for publicada pode ser anulada, não porque Deus é mau, mas porque Deus ele quer que você testemunhe isso. Quando aqui no Evangelho fala sobre uma pessoa que Deus, o Senhor, ele perdoou uma dívida, uma pessoa, e essa pessoa foi lá comprar uma dívida que bem menor que uma pessoa tinha com ele. E aquela pessoa não pôde pagar e mandou encarcerar. Na hora que o Senhor daquela pessoa ficou sabendo, como assim? Eu perdoei isso aqui, ele foi atrás de uma pessoa que devia menos para ele, e aquela pessoa não perdoou, ele não perdoou aquela pessoa, aquela dívida voltou, ele não pôde pagar, e ele também foi condenado. E é assim conosco também. Se nós voltarmos para trás, a condenação volta em nós. Volta, não porque Deus é mau, ele deixou a palavra. Ele deixou a palavra. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele aceitou Jesus ali naquele momento, lá na cruz, lá no Calvário, no último suspiro, nos últimos batimentos do coração dele. Ele aceitou Jesus. Estava ali no Calvário. Olha o que Jesus lhe respondeu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Os dois ficaram sabendo de Jesus. A sua família está sabendo de Jesus já. Está sabendo. Alguns que você tem orado vão se converter para ser testemunho de Cristo e servir até o fim. Amém? Mas alguns talvez não tenham estrutura, irmão. Não tem estrutura para vir que nem você aqui, ó, no domingo à noite, vir para a igreja com um friozinho desse. Verdade, tem pessoas, nem todos não têm estrutura para ser crente de igreja, irmão. Essa aqui é uma representação disso. Nem todos os nossos queridos familiares vão ter isso, irmão. Mas aquilo que nós ensinamos de manhã, Atos 16, não tem um. Crê no teu Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. A tua casa, toda a tua casa, a parentela, até os parentes que você nem conhece, parente de longe, perto, fica firme. Mas crê permanecendo no esconderijo do Altíssimo. Mal nenhum te sucederá, ainda que venha o diagnóstico, sintoma, o pior veio. Você não aceita ele. Praga nenhuma na sua tenda. Parece que o diagnóstico é o pior, mas você não aceita a pior praga, que é a perdição. Não vai entrar na sua casa. E se estiver lá, vai ter que sair em nome do Senhor Jesus. Amém? Nem que seja no último esforço do suspiro daquela pessoa. Na hora que ela estiver chegando no fim, tem morte que vem abrupta. Não dá tempo nem de falar, ai!
firme, firme, chamando à existência as coisas que não são como já se fossem, enxergando seus familiares servindo a Deus e indo para o céu, independente da natureza, independente do caráter, da maldade daquela pessoa, continua firme mesmo. Alguns irão e daqui a pouco vai estar vindo com a gente para a igreja, amém? Servir a Deus com alegria, se apresentando a Ele com cântico, sendo testemunho de tudo que Deus fez naquela vida, e tem uma grande obra para fazer na casa de Deus. Mas outros, vai ser naquele último suspiro, aquele Jesus que você apresentou para ela, aquele Deus que você apresentou para aquela pessoa, presta atenção. O Espírito Santo que você apresentou, ela vai invocar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero aquele Jesus, eu quero. Ela vai ter que renunciar ao pecado, e aí sim, Deus vai salvar para curar. Porque lá no céu não tem dor, nem fome, nem sede, nem pranto. Foi o que nós cantamos no começo, nunca verá. Talvez aquela doença até destrua o corpo do santo. Quando não tiver mais jeito, Deus rebate a igreja. E no ímpio, que no último suspiro soube de Jesus, e foi salvo. Antes do último suspiro, ele aceitou Jesus como Salvador. Não tinha estrutura para ir para a igreja, lá no céu vão ter muita surpresa. Como eu falei, tem tradução que fala que eles eram assassinos. Talvez alguém que estava ali até ouviu Jesus falar, ainda hoje estará comigo no paraíso. E talvez um parente de alguém que eles tivessem matado estivesse ali assistindo aquilo. E tivesse até, ô Jesus! Ó Jesus! Esse cara não vai para o céu não. Ele matou meu filho. Ele matou meu querido, meu familiar, ele matou um parente meu. Como que ele vai para o céu? Aquele que se arrependeu, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, e Deus ele não vai se lembrar mais, vai ter que se arrepender de verdade. Não importa o quão longe, não importa o tamanho do mal, para Deus não tem diferença de pecado. Todo pecado faz separação entre ele e Deus. Tem pessoas que têm outras estruturas, outra educação, outra criação, outra cultura. Então, fazem tudo errado. Mas quando aceitarem Jesus, não sei se vai ser um segundo que vão para a glória, ou se a partir de então vão ser muito usados por Deus. Alguém até caçou, pecador a vida inteira, bandido, matou, roubou, isso aí. Agora está para a igreja e está salvo. E está mesmo, se tiver vivo, na presença de Deus. Mas só se converter, tiver que pagar preto e pagar. Se fez alguma coisa errada, tem que ir lá confessar. Irmão. Se tiver que pagar alguma pena na justiça, vai pagar, tem que pagar. Porque não aparecer aqui, não aparecer lá no juízo. A pessoa matou alguém, se converteu, ela tem que criar coragem e ir lá chegar numa delegacia e confessar. Ó, vocês estão procurando assassino de fulano aí, ó, fui eu. Vai ter que passar por julgamento? Vai. Se a justiça condenar, ele tem que pagar o preço. Por quê? Porque se ele não pagar aqui, vai pagar lá no juiz. O juiz não vai ter jeito. Teve alguns que até a justiça teve misericórdia, que a pena foi bem reduzida. Que nem aqui. Os parentes de alguém que esse rapaz aqui matou, podia estar revoltado. Não vai para o céu não. Vai sim. Ele tem que se arrepender. No último instante deu tempo. Vai dar tempo para a sua família. Amém? Vai. Vai dar tempo de eles serem curados de uma enfermidade, de um vício, de uma perturbação, e serem testemunhas, alguns aqui na terra, e outros irem para a glória de Deus. Exatamente isso. Olha que bem esse nome de Jesus. É isso que Deus nos garantiu lá no Calvário. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje. Amém? Vamos preparar para a ceia. Aqui do lado, você passa Atos, Romanos, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não, você está em Lucas, lá primeiro João. João 6.
6h48. 6h48. É o vizinho da direita. Depois a gente vai lá no. Espera um pouquinho, carta aos Coríntios. 1 João. Versículo 48, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está explicando aqui que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele que nutre nossa alma, nosso espírito. Da mesma maneira que o nosso corpo físico não pode viver sem nutrientes, a pessoa não pode viver muito tempo sem comer, a nossa alma, o nosso espírito, ninguém, a humanidade inteira pode viver sem a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Quando a pessoa come, a pessoa até se nutre bem do corpo, mas não cuida da alma do espírito, não busca Deus, ela só está cuidando de um terço do que ela é. Por exemplo, se ela vai tomar um banho, quando ela for tomar um banho, na hora que ela chega lá, ela lava só do joelho para baixo, um terço, dividindo mais ou menos um terço aqui, a pessoa está limpa ou está suja? E aí? Recebe o coronavírus aí? A pessoa está limpa ou está suja? Suja. Se a pessoa cuida só do corpo, é o culto ao corpo, tem gente que já parou de beber, de fumar, de usar droga, vai na academia, mas não cuida da alma, irmão, do espírito, que você é cuidado na palavra, com o pão vivo descendo do céu, que é a palavra de Deus, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, que o pão é a palavra, está cuidando só do texto que é. Então daqui a pouco, o inimigo, mesmo a pessoa bem nutrida, ele vem para arrebentar. Vem para arrebentar. Tem diversos tipos de doença que a pessoa pode estar bem nutrida, que a infecção pega, a inflamação pega. E outras coisas mais pegam. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que estar bem nutrido. E ele explica também aqui que esse pão representa a carne dele. Quando nós consagramos o pão da Santa Ceia, ele representa a carne de Cristo. A pessoa entendeu o que ele está preparando. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmãos, aqui é só o Espírito Santo para nos explicar. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, parece que Deus está dando uma ordenança para comer a carne de uma criança, de um menino, né? Filho do homem. E não beber seu sangue, ia ser vampiro. Não vai ter vida em vós. Só que nós aprendemos que Jesus é vida. Amém? Amém? Quer dizer, aquele que não participa da ceia, aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com Jesus. Não tem parte com ele. Talvez alguém usou isso aqui para fazer coisa satânica. Matar criança, beber sangue. Se não quiser ser Deus, está mandando, viu? Para você ter vida aqui. Mas Jesus explicou no versículo 51 que o pão é carne. Não é para comer carne de ninguém, não. Você quer canibalismo e vampirismo? Mas o Espírito Santo, ele às vezes faz isso mesmo para a pessoa ter espírito para entender. E para buscar espírito para entender. E se ela ainda não entendeu, ela vem na igreja e aqueles que buscarem Deus vão entender e vão explicar. Para ela não ficar só com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. Amém? Então, em outras palavras, quem não participa de ceia, quem não recebeu Jesus como Salvador, se arrependeu e perdoou para ser perdoado, ela não pode participar da ceia. Ela deve se arrepender, perdoar para ser perdoado, aceitar Jesus como Salvador para ser salvo e participar da ceia. Quem não faz isso não pode participar. Então não tem parte com o Senhor. A ceia não é da Igreja da Graça. A Santa Ceia não é do pastor. A Santa Ceia é do Senhor. Nós devemos participar. Se não participamos, nós não temos parte com o Senhor. Nós temos que estar preparados para participar. E não podemos participar indignamente.
Agora sim, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É só seguir em frente, não tem como errar. O vizinho do João são os Atos dos Apóstolos. Depois de Atos em Romanos, depois de Romanos vem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O 26 diz assim, pode tirar para o 26. Porque todas as vezes que comeres esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que isso quer dizer? Que nós devemos celebrar essa memória do Senhor até que ele volte. Aqui, no Igreja da Graça, nós celebramos a Santa Ceia, normalmente, salvo algumas direções lá do missionário, normalmente no segundo domingo do mês. Segundo domingo do mês. E nós estamos no segundo domingo do mês. Então nós temos que celebrar a Santa Ceia até que o Senhor volte. Lá no João, o próprio Senhor falou que nós temos que participar da ceia, senão não temos parte com ele. Quando? Pelo menos uma vez por mês nós determinamos. Mas se alguma igreja faz todo o culto, não tem problema. Não tem problema fazer Santa Ceia, o pão, a uva, todo o culto, não tem problema. Se quiser fazer todo domingo, não tem problema. Fazer uma vez por semana, não tem problema. 2 vezes por mês, não tem problema. Fazer cada 2 meses, não tem problema. Não tem problema. Nós só não podemos deixar de participar, e nós temos que participar até que o Senhor volte. Só que não podemos participar indignamente. É o 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Põe a mão na sua cabeça, você na sua casa também fala, ai, ai, ai. Nós não podemos deixar de participar, nós não podemos participar indignamente porque comemos e bebemos para a nossa própria condenação, pois seremos culpados do corpo do Senhor. Irmãos, Jesus ele morreu pelos pecadores, pelos pecados dos pecadores, amém? Quando o pecador se arrepende, ele já não é mais culpado do corpo do sangue do Senhor. Mas quando o pecador não se arrepende e deixa, ele é culpado, responsável pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Imagina alguém se envolvendo num acidente terrível. Se envolveu. E naquele acidente, um inocente, uma criancinha inocente morre. Terrível, né? Tem gente que não se recupera de uma coisa dessa. Ainda mais se esse inocente for da própria família. Mas pode ser da própria família. Sei lá, um exemplo, uma batida de trânsito que alguns carros se envolvam e ali entre as vítimas tem crianças. Misericórdia, que Deus livre desse mal, mas acontece, de vez em quando não acontece? Acontece ou não acontece? Terrível, tem gente que não se recupera disso. Agora eu vou alertar a toda a humanidade, toda. Se você não se arrepender e perdoar, você é perdoado. Se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não confessar publicamente através do batismo das águas, para ressurgir para viver de novidade de vida, e buscar o Espírito Santo para ser salvo, e você não participar da ceia, ou se participar indignamente porque você continua numa prática pecaminosa, o missionário contou o caso no outro dia. A mulher vivia, né, ela trabalhava no prostíbulo, né? Sabe, né, a pessoa que entrou no prostíbulo meio que o próprio corpo. Ela aceitou Jesus, se batizou e continuou trabalhando na mesma profissão. Pode isso, irmão? Pode? E ainda foi se justificar, não. Mas como um advogado se converte, ele precisa mudar de profissão. Ele precisa mudar de profissão se ele for um advogado picareta que agora vai fazer só a coisa certa. Mas no caso dessa profissão dessa moça, não tem jeito. Tem que tirar fora, irmão. Como que pode participar da ceia? Indignamente.
culpado. Enquanto o pecador não se arrepende e deixa, se aceita Jesus, se acerta com ele, é responsável, não pela morte do inocente, que deve ser terrível. Deve ser terrível você se envolver em algo que o inocente morra. Um médico, talvez, pediatra, tentou salvar aquela vida e ele não consegue. Ou é mesmo por um dolo, ou por uma responsabilidade, acaba mesmo acontecendo que ele fez alguma coisinha errada lá e matou uma criança. Misericórdia! Mas toda a humanidade, todo aquele que não receber Jesus, não se arrepender e não perdoar, vai ser perdoado, não se buscar o batismo de arrependimento, toda dor, com conciliação com o Filho de Deus e buscar o Espírito Santo, é culpado da morte do Senhor Jesus, do inocente. O inocente, aquele que não tinha pecado nem o sangue. A criancinha não nasce com pecado do sangue. E a Deus, ele permite que algumas crianças sejam removidas, porque talvez quando acabasse a época da inocência, elas vão sofrer coisas terríveis e talvez ser pessoas terríveis. Não questiona Deus, não questionamos Deus, não questionamos. Se o inocente foi para a glória, foi direto para a glória, não vai passar por mais nada aqui. Ninguém quer perder ninguém, nós não somos acostumados a perder. O Senhor Jesus falou até na palavra da dracma perdida, que aquela mulher pulou uma moeda até ela achar. Imagina você ter um querido perto de você e daqui a pouco ele não está mais. Nós não temos esse hábito, não temos essa preparação. Mas não questione Deus. Se Deus recolheu como inocente da sua família, alguém que você sabia que já estava na presença de Deus, você sabia que possa ser que no último segundo ela clamou no nome do Senhor, ou não questione. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas é a oportunidade que ele dá para toda a humanidade, para você testemunhar disso, que ninguém quer se ver envolvido na morte do inocente. Mas se a pessoa não se arrepender, que bebe, que fuma, usa droga, o problema é meu. Você é responsável pela morte de Jesus lá no Calvário. Você não estava lá, mas você é responsável. Porque Jesus, ele morreu pelo pecado de todos os pecadores. Quando o pecador se arrepende, ele lança o pecado lá no mar do esquecimento e acabou. Mas aquela pessoa que não se arrependeu, que não procurou deixar aquilo, é o responsável. Continuando aqui, examine, pois, a pessoa a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste paz. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você tem que fazer um autoexame. E comendo o pão e beber do cálice, nós celebramos os elementos aqui uma vez por mês. Mas comendo o pão e beber do cálice tem que ser todo dia na sua vida, todos os dias. Você não pode ficar sem comer o pão. O pão é a palavra. E beber do cálice, se você tiver feito alguma coisa errada, o Espírito Santo na hora te convence daquele pecado e te lava para você ser puro com o sangue do arrependimento. Amém, irmãos? Então você tem que se examinar todo dia. Não durma sem se examinar. Para você não dormir com aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, aquele ressentimento. Para você não dormir com aquele pecado. Se você não se examinar, você está dormindo com Satanás, com o diabo. E se você não acordar? Tem pessoas que dizem que a melhor forma de morrer é o quê? Dormir. Depende com quem você for dormir. Depende. Se você for dormir mesmo arrependido, perdoando, na presença de Deus, é verdade. Mas se não, meu amigo, misericórdia. Se acerta com Deus todos os dias. Todos os dias. Não durma sem se acertar com Deus. Porque senão você vai comer e beber para a sua própria condenação na ceia e não é que você ouvir a palavra. Continuando, versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir aqui morrer, estão mortos. E não é a morte física, não, é a morte espiritual, que se dá no exato momento do pecado. Na hora que a pessoa peca, na hora que está morta no mundo espiritual, está na mão do diabo e está longe de Deus. É uma separação de Deus e do pecador, não tem jeito. Não é o Deus dos crentes e o Deus dos não crentes, não, é um Deus só, irmão.
só os crentes que determinam se eu vou para o céu ou para o inferno. A palavra tem que ser pregada, irmão. Se onde você vai, onde você tem ouvido a palavra de Deus, não te alerta acerca disso, o caminho continua sendo estreito, apertado, espinhoso, que leva ao céu. É nessa palavra. Ninguém vai ao Pai fora dessa palavra. O pregador no máximo prega, quem fala é o Senhor. Ele deixou a palavra para ser vivida. Tem gente fraca espiritual, fraca na carne, que comete crimes, doentes. Não que a santidade traz imunidade. Não estou falando desse tipo de doença, não. A física pode até acontecer, mas nós aprendemos pelo filho de Jesus, nós vamos estar batendo em porta errada, mas vai ter que sair, não te aceito. Amém? E você não vai dormir, morrer fora da porta da palavra, fora da porta do céu. Continuando aqui para nós participarmos da nossa ceia em nome do Senhor Jesus. Versículo 31. Porque se nós nos julgarmos para nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Muita atenção. Pensa no pior ser humano que você já ouviu falar que já existiu sobre a face da terra. Pensa agora. Você no nome do Facebook. Sei lá, os Judas, alguns reis terríveis que tiveram na antiga aliança, os imperadores, Calígula, César, que você já ficou sabendo, Hitler. Tá? Pensa nisso. Se você não se arrepender e perdoar para ser perdoado, aceitar Jesus como seu único Salvador, vir mesmo para a casa do Todo-Poderoso, participar da ceia, a ceia do arrependimento, se examinando, você vai ter na mesma condenação dos piores deles que já passaram por esse mundo. Coloca a mão na sua cabeça e fala misericórdia. Fala, estou fora. Fala, estou fora. Amém? Graças a Deus. Então eu chamo os irmãos para orar. Não sou de pé para orar. Essa preparação foi a palavra, a preparação já da Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus, amém? Esse primeiro minuto, né? Um minuto. Você fala, você e Deus, eu não posso te representar diante de Deus. Você fala com Deus. Se você tiver algo que você fala assim, não, se aparecer agora, ou lá no juízo, vai me condenar. Você confessa e deixa. Se você tiver que falar com alguém, você pede para Deus, Deus vai te dirigir, você vai falar com alguém e a pessoa vai te perdoar também em nome do Senhor Jesus, amém? Mas põe tua casa em ordem em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, exatamente o que nós temos aprendido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor, meu Pai, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus, enche essa pessoa da tua presença, Pai. Envolve no teu amor, meu Pai. Convence ela do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Oh, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, enche ela da tua presença, Pai, do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Que ela tenha coragem, meu Pai, de te receber como Salvador, Pai. Único e suficiente, Pai. De perdoar para ser perdoado, Pai. De se arrepender e, se necessário for, até confessar esse pecado. É agora, absolutamente, se rasga, você pode. Você pode se rasgar na presença de Deus. Você pode não se rasgar na presença do Todo-Poderoso e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A luta está grande, mas sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque Jesus Cristo, Ele nos amou, Ele te ama. Ele derramou o seu amor sobre a sua vida. É agora, em nome do Senhor Jesus, você não é mais visitante, você é um habitante. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Você vai remover todos os males, você não vai aceitar, não por força nem por violência, mas pelo Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai de misericórdia, Pai, remove agora. Talvez uma pessoa esteja te aceitando nesse momento, talvez uma pessoa está agora querendo participar, mas talvez fez alguma coisa errada nos últimos dias. Se acerta agora e você vai poder voltar, você vai poder participar, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra não é de condenação, mas é uma palavra de salvação para você e para toda a sua casa, para toda a sua família, começando por você, em nome do Senhor Jesus. Pai de misericórdia, em nome do Senhor Jesus,
Entra com o teu poder, Pai. Entra com a tua unção sobre cada vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus, com o batismo do arrependimento, Pai, ou com o convencimento, Pai, com o teu óleo santo mesmo, Pai, para fazer churrasquinho da nossa carne, Pai, para a nossa carne, meu Pai, se arrepender, meu Pai, ou de todos os males que fez e pensou e sentiu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e nós possamos nos aceitar na tua mesa, porque foi o Senhor que nos chamou. Tua fé agora, levanta sua mão direita e repita comigo, onde quer que você esteja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu cometi, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por sentimentos, por pensamentos, por intenções e maldades do meu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu nego a eficácia do pecado, do diabo, dos mensageiros do diabo e da tentação da minha vida, e te peço, Senhor Jesus, me ajuda a não cair mais em tentação, e nesse momento eu te aceito, ou renovo meus votos, que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de toda a minha vida, para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, todo aquele que fez essa confissão de fé, de verdade, espírito de verdade mesmo, lá no fundo do coração, não só pode, como deve participar da ceia do nosso Senhor. Amém? Aqui na igreja, o irmão pode passar lá, em nome de Jesus. Aí na sua casa você também prepara o alimento. Logo em seguida aqui é exatamente o que o Paulo fala aqui, né? Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Espera pelos outros, viu? Espera a gente consagrar o pão, depois o suco, para você participar. Não coma antes não. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não junteis para a condenação, quanto as demais coisas ordenadas quando for ter convosco. Amém? O irmão está escrevendo aí, nosso Senhor, você prepara na sua casa. Se não for um suco da uva, pode ser um pouco de água, pode ser uma
suas mãos, diz, apresenta aos céus, aí na sua casa também, ou porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e diz, tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós, fazei isso todas as vezes que ceais em memória de mim. Pai, esse pão consagrado representa a carne de Jesus, o corpo dele, na qual ele recebeu sobre todas as nossas dores e enfermidades. Oh, Pai, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas dele nós fomos sarados, fomos curados, em nome do Senhor Jesus. Nós recebemos o corpo de Cristo no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode participar do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele foi moído. Ele foi moído da mesma maneira que esse pedaço de pão consagrado está sendo moído entre nossos dentes molares. Foi dessa maneira que ele sofreu para nos dar uma vida com abundância. Toma posse. Se tiver algum espírito de enfermidade nessa vida, eu repreendo, paraliso, amarro, destruo e ordeno agora removida todas as suas forças. Não pode ficar. Essa pessoa tomou posse da bênção agora. Jesus Cristo está dando saúde. Ela recebeu agora, neste momento, o corpo de Cristo no corpo dela, que é templo do Espírito Santo. Não é tempo para o pecado, então é tempo para a enfermidade. Não importa o diagnóstico, não importa o sintoma, não importa o que é que seja, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que todo mal saia para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice, pega o cálice, apresenta aos céus, e tendo dado graças, diz, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Nós estamos aqui em memória do Senhor. Esse suco de uva consagrado representa o bem mais precioso que já caiu sobre a face dessa terra. Foi o sangue de Jesus. Quem dá o sangue para o Filho é o Pai. Jesus ele não recebeu o pecado nem do sangue, ele recebeu o sangue dele diretamente do Pai, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo. Essa virtude fez com que verdadeiramente esse sangue precioso, esse bem precioso, não cubra o pecado de ninguém. Ele não vai cometer o pecado. O que não aparecer agora vai aparecer no juízo. Mas esse sangue veio tirar o pecado do mundo. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do ministério. Pode participar, Carlos. Aleluia. Isso, adore esse Deus. Adore esse Deus em nome do Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Ele é o Justo, Ele é o fiel Deus. Ele que derramou sobre nós, em nome do Senhor Jesus, todas as suas bênçãos. Conquistou por nós lá no Calvário. As bênçãos que enriquecem e que não acrescentam Deus. Venha com o teu poder, a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, sobre a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, se envolvendo nessa hora, tomando posse da bênção da vitória, tomando posse, meu Pai, da bênção que o Senhor conquistou por nós, lá naquela cruz, lá naquela rude cruz. Isso, está ficando bonito, em nome do Senhor Jesus. Vai se aproximando do Todo-Poderoso e vai declarando: eis-me aqui, Senhor. Canta na mar, Ele me anda na maçunianda na mar. Pai amado, Pai de misericórdia, venha com tua unção de poder, Pai. Venha com a tua unção, Pai, sobre a vida de cada irmão.
Aleluia.
alcançado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos foi capacitado para fazer, pelas fomos sanados, fomos sanados. Eu sou como mais sanado, eu tenho ficado sumido, quem quer ouvir? Sou livre. Pela fé, Pai, nós precisamos em nome do Senhor Jesus, amém? Povo de Deus, é só vitória, Santa Ceia do renovo, foi aquela bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos, estamos encerrando a nossa transmissão. Se você precisar, em nome do Senhor Jesus, pode nos procurar em nome do Senhor Jesus, pode nos chamar no Zap, pode chamar no Facebook, pode mandar seu pedido de oração, seus testemunhos em nome do Senhor Jesus, amém? Fique na graça e na paz de Deus em nome do Senhor Jesus. Tenham uma ótima semana e estou esperando uma notícia de vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos aqui na igreja podem dar para mim, está de pau com o Senhor Jesus. Graças a Deus.